Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de ótica, onde o trabalho vai ser feito com a ideia de compreendermos a construção de imagens, a construção geométrica de imagens conjugadas por espelhos esféricos. A gente vai começar com 4 exemplos de espelhos esféricos côncavos, ou seja, eu tenho aqui situação 1, onde a posição do objeto é maior do que o raio de curvatura do espelho. Situação 2, onde a posição do objeto e o raio de curvatura do espelho coincidem. E assim por diante. Então, vamos tentar relembrar uma coisinha que vocês já aprenderam. Os raios notáveis. Nos espelhos esféricos, a gente costuma considerar os raios notáveis e, basicamente, eu gosto de trabalhar com 2 deles. Aquele que incide paralelamente ao eixo principal do espelho e é refletido numa direção que passa pelo foco. E um outro que eu também acho interessante, aquele que incide no vértice do espelho e é refletido simetricamente em relação ao eixo principal. O que a gente quer dizer com simetricamente em relação ao eixo principal? A gente quer dizer que o que abriu aqui para cima existe em termos angulares de forma idêntica ao que abriu aqui para baixo. Ou seja, o ângulo formado entre esse raio de luz incidente azul e o eixo principal e o ângulo formado entre esse raio refletido azul e o eixo principal são congruentes. Esses 2 ângulos vão ter exatamente a mesma medida. Pensemos um pouquinho. Se a posição do objeto é maior do que o raio do espelho, então o objeto está posicionado além do centro de curvatura do espelho. Ou seja, você tem esta distância entre o vértice e o objeto maior do que a distância do vértice até o centro do espelho, que é o raio de curvatura. O que vai acontecer nessa situação, nessa configuração? Eu tracei aqui em vermelho um raio paralelamente ao eixo principal do espelho. Como a gente sabe, se esse raio é traçado paralelamente ao eixo principal, ele será refletido numa direção que passa pelo foco. Depois eu tracei aqui um raio que incide no vértice do espelho, ele será refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Quando eu quero visualizar o objeto, eu devo olhar para os raios incidentes. Eu vou pegar esse outro exemplo aqui, que está mais na altura dos meus olhos, fica mais fácil para você entender. Então, eu quero ver o objeto. Eu vou olhar para onde? Para a luz que vem do objeto. Estes 2 raios partem aqui da cabeça do objeto. Então, se eu olhar para eles, eu vou ver que eles se concentram na cabeça do objeto e, obviamente, eu vou enxergar o objeto. Quando eu desejo enxergar a imagem, e agora o meu corpo vai sumir um pouquinho da tela, eu preciso olhar para os raios refletidos pelo sistema óptico. No caso, o nosso sistema óptico é um espelho côncavo. Então, como é que eu faço? Eu deveria me posicionar aqui e visualizar a luz que parte do espelho e não do objeto. E ao visualizar essa luz, eu percebo que ela se cruza aqui. Olha, se esses 2 raios partiram da cabeça do objeto, onde eles se cruzarem, eu terei novamente a cabeça, mas agora não mais do objeto, sim da imagem. Então aqui eu tinha a ponta da seta, aqui eu vou ter a ponta da seta. Agora, se a ponta da seta está aqui e a base do objeto, se fosse uma pessoa, os pés dessa pessoa estão sobre o eixo principal, o mesmo acontece aqui, ó. Olha onde é que eles se cruzaram. Eles se cruzaram nesse ponto. Então, eu vou traçar uma seta cuja extremidade deve se encontrar no ponto onde os raios se cruzaram e cuja base deve se encontrar sobre o eixo principal. Ao visualizar isso, a gente percebe que a imagem é invertida em relação ao objeto. Portanto, eu tenho aqui uma imagem que é invertida em relação ao objeto, a nossa imagem I. E visualmente percebe-se com bastante clareza que ela é menor do que o objeto. Então, quando eu posiciono o objeto além do centro de curvatura do espelho, o espelho, através das suas
reflexões de luz, ele vai conjugar uma imagem que tem um tamanho, uma extensão, uma altura menor que a do objeto. Portanto, ela é invertida em relação ao objeto e menor. Agora, quanto à natureza da imagem, ela pode ser real ou virtual. Quando é que uma imagem é real? A imagem é real quando ela é formada por luz, pelos próprios raios de luz, pela própria representação da luz. Percebam o seguinte, quando eu olho aqui, de novo eu vou usar esse aqui como exemplo, por uma questão de altura em relação aos meus olhos. Quando eu vejo o cruzamento aqui, quem está se cruzando são os próprios raios de luz. Portanto, a imagem, ela é uma imagem real, ou seja, se eu colocasse aqui um laser pointer, apontasse para o espelho e colocasse aqui o meu dedo, o que estaria chegando ao meu dedo seria luz de verdade, não uma estrutura imaginária de luz. Consequentemente, você estaria vendo uma imagem real. Para você entender melhor, já que a gente decidiu aqui, através da construção da imagem, optar por essa classificação, como é que a gente decidiu isso? Construímos com os dois raios notáveis a imagem e verificamos que a imagem é real, invertida e menor. Vamos analisar agora esse quarto caso aqui. A gente vai pulando e depois eu faço uma recapitulação para que a gente entenda todas as configurações, ok? No quarto caso, a posição do objeto é menor que a distância focal do espelho. Para a gente relembrar, quem é a distância focal do espelho? É a distância do vértice até o foco, considerando que o foco é esse ponto aqui, ó, tá? Então, eu coloquei o objeto aqui, portanto, a posição do objeto, que é a distância do vértice até o objeto, é menor do que a distância focal, que é a distância do vértice até o foco. Vejam o que acontece. Eu tracei de novo os dois raios notáveis. Em vermelho, incide paralelamente ao eixo principal e é refletido numa direção que passa pelo foco. Eu fiz a linha pontilhada aqui porque se a luz atingir o objeto, se o objeto for uma pessoa, ela atinge aqui e não vai passar para trás. Se o objeto for transparente, ela passa, tá? Depois, incide em azul aqui no vértice e reflete de maneira simétrica em relação ao eixo principal, ou seja, o que abriu aqui para cima em termos angulares, abriu aqui para baixo também, ok? O que a gente percebe tentando visualizar a imagem pela luz refletida é que esses raios estão abrindo, então eles não vão se cruzar nunca. Mas o meu cérebro não sabe disso. O meu cérebro vai enxergar uma imagem. E vai enxergar uma imagem por quê? A luz incidente, ela partiu desse ponto, que é a extremidade superior da seta, ou seja, é o que nós chamaríamos de cabeça do objeto. Se ela partiu desse ponto, o meu cérebro, ao receber essa luz abrindo, ele de alguma maneira vai gerar uma interpretação cerebral de que ocorre a visualização de um ponto. E onde é que estaria esse ponto? Se nós imaginarmos esses raios sendo prolongados, olha o que vai acontecer. Eles vão se cruzar exatamente aqui. Se cruzando aqui, o meu cérebro vai interpretar que exatamente neste ponto será visualizada a cabeça do objeto. Agora eu te pergunto, isso que o meu cérebro está interpretando é real ou é virtual? Quer dizer, o meu cérebro está interpretando que existe luz aqui. Existe mesmo luz aqui? Será que se eu pegar um laser pointer, acioná-lo aqui e puser meu dedo aqui atrás do espelho, vai chegar luz? Bom, se isso aqui é um espelho, a luz deve bater e voltar, ela deve ser refletida. Então não vai chegar luz aqui. O que o meu cérebro está vendo aqui não é uma imagem real, é uma ilusão de ótica. Para o meu cérebro, a impressão que se tem é que esta luz de verdade, se eu puser o meu dedo aqui, ele vai ser iluminado. Se eu puser o meu dedo aqui, ele vai ser iluminado. Essa luz de verdade, aparentemente, vem daqui. Ela não vem, mas para o meu cérebro é como se viesse. Então, esta imagem que nós vamos representar aqui, através da flechinha,
e lembrando que aqui está a cabeça do objeto, então está a ponta da seta, esta imagem é uma imagem virtual, ela não é real. Recapitulando, o cruzamento aqui se deu, se eu puser o dedo aqui eu recebo luz. Então, onde o meu cérebro acha que tem luz, tem luz. Então, meu cérebro não está achando errado, ele não está sendo iludido, isso aqui é uma imagem real. Aqui não, aqui o meu cérebro acha que tem luz, mas não tem, porque a luz bateu e voltou. Então o meu cérebro aqui está sendo iludido. Essa imagem não é uma imagem real, ela é uma imagem virtual. Percebe-se também que além de virtual, ela é uma imagem direita em relação ao objeto. Verifiquem o seguinte, o objeto aponta para cima e a imagem também aponta para cima. Então, quando você for representar o valor dessa imagem, o valor numérico, você vai representá-lo como um número positivo. Daqui nós temos, então, uma imagem direita em relação ao objeto. E, finalmente, percebe-se também que essa imagem foi ampliada. Então, ela tem um tamanho maior que o tamanho do objeto. Ok? Bom, o que nós temos para fazer então agora? Resolver os outros casos. Caso 1, se a posição do objeto é maior do que o raio de curvatura do espelho. Caso 2, se a posição do objeto é igual ao raio de curvatura do espelho. Vejam que eu sempre traço como raios notáveis um paralelo ao eixo principal e o outro incidindo no vértice. Não é obrigatório fazer isso, mas eu gosto bastante de utilizar esses dois raios, ok? O paralelo reflete numa direção que passa pelo foco, e o que incide no vértice, o que abriu para cima, ele abre para baixo. Uma dica, professor, como é que você faz direitinho esses dois ângulos se eles são feitos meio a olho? Eu tenho um truque aqui que eu vou ensinar para vocês. Você pega a distância que esse aqui subiu, mede e rebate aqui para baixo. Marca aqui um pontinho. Se você ligar esse com esse e esse com esse pontinho aqui, você vai ter exatamente as mesmas aberturas para cima e para baixo. Ok? Bom, o que nós temos a partir daqui então? A luz que foi refletida na direção que passa pelo foco e a luz que foi refletida simetricamente em relação ao eixo principal, respectivamente em vermelho e azul, estão se cruzando aqui. E por se cruzarem aqui, a gente percebe que a imagem coincidiu com a posição do objeto. Ou seja, a distância do vértice até o objeto e a distância do vértice até a imagem são iguais. Iguais a quanto? Ao raio de curvatura. Se você analisar esses dois triângulos aqui, ó, esse superior e esse inferior, você vai ver que eles são triângulos idênticos. Sendo triângulos idênticos, eles têm que ter a mesma base, as mesmas alturas e as mesmas hipotenusas. Mas se eles tiverem as mesmas alturas, a conclusão é que o tamanho do objeto e o tamanho da imagem vão ser iguais. Então vejamos, do ponto de vista de tamanho, igual. Do ponto de vista de posicionamento, a imagem está de cabeça para baixo e o objeto está de cabeça para cima. Então a imagem é invertida em relação ao objeto. Seria ela real ou virtual? Vejamos. Onde houve o cruzamento, eu tenho luz de verdade ou eu tenho prolongamentos imaginários dos raios de luz? Basta você lembrar do exemplo do laser pointer. Se eu pegar um laser pointer e acender aqui, botar meu dedo aqui, a luz não vai fazer isso? Então, onde eu acho que tem luz, a imagem é real. Ok? Finalmente chegamos ao terceiro caso, e já como num passe de mágica, você vai ver esses 4 casos desaparecerem e aparecerem mais 2 casos. Não é o momento ainda, já você vai perceber isso aí, tá? Então, o que ocorre? Posição do objeto menor do que o raio. Ela é menor do que o raio, mas ela é maior que a distância focal. Então eu posso dizer que o objeto se encontra entre o centro e o foco do espelho esférico côncavo.
Consequentemente, traçando um raio que incide paralelamente ao eixo principal e é refletido numa direção que passa pelo foco, e traçando um raio que incide no vértice do espelho e é refletido simetricamente em relação ao eixo principal, eu verifico que eles se cruzam aqui. Como se cruzam aqui, luz, luz, nada de prolongamento, tá vendo? Imagem real, claramente invertida em relação ao objeto. E acho que dá para visualizar que ela é um pouco maior em termos de altura do que o objeto. Então a imagem é maior. Isso para nós encerra esses primeiros 4 casos. Daqui a pouquinho, como num passe de mágica, a gente volta aqui para mais 2 casos. Então, como num passe de mágica, vocês já podem olhar aqui uma nova lousa montada para 2 novas situações. Importante. Esta situação é a última situação que a gente vai estudar no que se refere a um espelho côncavo. A situação abaixo já é a respeito de um espelho... Caiu um lenço aqui. De um espelho convexo, ok? Então, esse espelho côncavo de última situação me pressupõe colocar o objeto exatamente em cima do foco do espelho. Ou seja, a posição do objeto é idêntica à sua distância focal. Se ele está em cima do foco, o que nós vamos ter aqui? De novo, os 2 raios notáveis. Incide paralelamente ao eixo principal, é refletido numa direção que passa pelo foco. Incide no vértice do espelho, o que abriu para cima vai abrir para baixo. Agora vejam que interessante, se eu tentar visualizar a imagem desse objeto, olhando esses 2 raios de luz que foram refletidos pelo espelho, eu não consigo chegar a conclusão nenhuma, porque eu imagino que vocês estejam visualizando aí pela tela que eles estão paralelos. Se eles estão paralelos, eles não vão se cruzar em momento algum, nem à frente do espelho e nem prolongando imaginariamente esses raios eu vou conseguir um cruzamento. Conclusão, quando eu olhar para este espelho, partindo desse objeto, eu não vou ver nenhuma imagem conjugada que possa ser classificada como real ou virtual, direita ou invertida, maior ou menor. Essa imagem ela é classificada como imprópria. Simplesmente isso. Então, se você posicionar o objeto sobre o foco de um espelho esférico côncavo, você vai ter uma imagem classificada como imagem imprópria. Por quê? Porque eu não consigo visualizar o cruzamento desses raios, nem à frente do espelho e nem se eu os prolongar imaginariamente para trás do espelho. Ok? E agora chegamos ao único caso, essa é a parte legal. O espelho esférico côncavo tem vários casos que nós estudamos, mas precisamente 5. O espelho convexo não tem um caso só. E por que ele tem um caso só? Porque para olhar o espelho esférico convexo, eu tenho que olhar o lado de fora da curva. Lembra? Está aqui a curvatura. Por dentro, côncavo. Por fora, convexo. Então, o foco e o centro de curvatura do espelho estão à direita, enquanto eu vou colocar o objeto à esquerda. Claro que eu poderia inverter essas abas e colocar o objeto à direita, mostrando a curvatura do espelho à esquerda. Isso é uma questão de escolha, tá? Pera lá, mas se eu vou pôr o objeto à esquerda e o centro e o foco estão à direita, então não existe a possibilidade de colocar o objeto antes do centro, em cima do centro, entre o centro e o foco, em cima do foco, ou entre o foco e o vértice. Ou seja, qualquer que seja a posição do objeto, as características da imagem referentes à sua classificação vão ser sempre as mesmas. Verifiquem só. Raio que incide paralelamente ao eixo principal. Como é que ele vai ser refletido? Né? Eu deixei esse último aqui para construir junto com vocês. Ele vai ser refletido numa direção que passa pelo foco. Cadê o foco? Agora danou-se. Como é que vai refletir numa direção que passa pelo foco? Não tem foco aqui. O foco está do lado de lá. E agora, se você tiver paciência, eu não faria isso.
tá? Mas se você quiser conferir, de voltar todo o vídeo, você vai ver que em momento algum eu disse que a luz que incide paralelamente ao eixo principal passa pelo foco. Eu disse que ela será refletida numa direção que passa pelo foco. Se a luz incidiu aqui, qual é a direção que passa pelo foco? A direção que passa pelo foco é, partindo desse ponto de incidência, essa linha pontilhada aqui, ó, essa linha que eu vou tracejar. Essa é a direção que passa pelo foco. Então, esta luz será refletida. Já vou buscar. Assim, portanto, como você pode ver, não é sempre, e agora, como em outro passe de mágica, eis que surge uma nova regra, não é sempre que você tem a luz refletindo, passando pelo foco. A direção é sempre a mesma. Qual é a direção entre o ponto de incidência e o foco? É essa. Só que aqui, a luz refletida, além de seguir a direção que passa pelo foco, passou pelo foco. Aqui não tem como ela passar pelo foco, porque isso é um espelho, ela não vai atravessar o espelho, ela bate e volta. Mas volta como? Refletindo numa direção que passa pelo foco. Isso é um truquezinho muito importante. Se você não se atentar a ele, você pode acabar jogando fora a sua resolução, ok? E arruinar a resposta do exercício. E agora, como eu tinha prometido a vocês, vou mostrar o truque para traçar o raio refletido aqui, ó. Eu pego a régua, vou medir a distância da cabeça do objeto até o eixo principal. Você não está vendo, mas eu estou. 9 centímetros. Então eu vou medir daqui para baixo outros 9 centímetros. E vai dar exatamente nesse pontinho aqui, quase imperceptível, ok? Agora o que eu faço? Vou unir o vértice do espelho a esse pontinho que eu acabei de traçar. E pronto. Eu tenho aqui um raio refletido simetricamente em relação ao eixo principal do espelho. Tá? Claro que se eu tivesse uma lousa quadriculada, ou se você estivesse trabalhando com papel quadriculado, seria muito mais fácil. Você pegaria os quadradinhos para cima, os quadradinhos para baixo e faria passar por aqui. Só que nós temos um problema. Quando eu olho para o espelho e vejo essa luz refletida, ela não está abrindo. Então ela não vai se cruzar nunca para cá. Mas o meu cérebro vai fazer o quê? Ele vai simular imaginariamente o prolongamento deste raio de luz e deste raio de luz. E ao fazer essa simulação de prolongamento, veja onde é que eles se cruzam. Conclusão, para o meu cérebro, é como se a imagem tivesse se formado aqui, ó. Mas aí eu te pergunto, cruzou aqui, então, cabeça, cabeça. Isso que o meu cérebro está interpretando é real ou virtual? Isso aqui foi formado pela luz refletida pelo espelho ou pelos prolongamentos imaginários dos raios de luz? Resposta 2. Prolongamentos imaginários dos raios de luz. Portanto, isso que o meu cérebro está vendo é uma ilusão de ótica. É uma imagem virtual. Além de virtual, a gente percebe claramente que essa imagem aponta no mesmo sentido da orientação do objeto. Então, a imagem é direita em relação ao objeto. E, finalmente, nós podemos classificar a imagem com relação ao tamanho. E eu percebo que a imagem ficou reduzida em relação ao tamanho do objeto. Ela tem uma altura menor. Então, esta imagem que a gente está representando aqui, ela é menor que o objeto. Uma última dica para a gente encerrar o trabalho de hoje, que foi meio longo. Para espelho convexo, só tem uma situação possível. Então, quando cai espelho convexo, você está diante do melhor dos mundos.
todas as vezes que você verificar que a imagem é conjugada por um sistema óptico chamado espelho esférico for virtual e menor, você sabe que o espelho é convexo. Você não precisa ter dúvida alguma. Ah, professor, e se não for virtual e menor? Bom, qualquer outro caso é espelho côncavo. Mas aí, como no espelho côncavo você tem 5 casos possíveis, aí você vai ter que ter uma memória um pouco mais avantajada para guardar todas essas situações, ok? Então, por hoje a gente se despede e aguardamos a próxima aula.